Jesus Cristo
Cantarei teu amor para sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou como um corão. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste,
você não se esqueceu. Você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, oh, Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 Bom dia a todos, graça e paz do nosso Deus. Antes de nós prosseguirmos, convido os irmãos a buscar a face do nosso Deus em oração para este momento. Eterno Deus, muito obrigado por este momento que o Senhor nos proporciona de estarmos na Tua santa e gloriosa presença para Te louvar, para Te adorar, ó Deus. Senhor, queremos Te adorar agora, ouvindo a Tua palavra. Senhor Deus, inclina o nosso coração para Ti, Senhor Deus, para que nós possamos desejar aquilo que está no Teu coração. Ministra em nossas vidas nesta manhã, Senhor Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10. Segundo Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10. Eu vou ler na versão NVI e vamos pensar junto nesta manhã o poder de Deus que opera no meio da nossa fragilidade, no meio da nossa fraqueza. Assim diz a palavra de Deus. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte.
Vamos entender um pouco, né, o motivo pela qual Paulo ele disse que ele sente alegria quando ele está fraco, né? Fragilidade é algo que nós não gostamos de ter ou de sentir, né? Mas a palavra de Deus, ela se manifesta em momentos que a gente não imagina como vai ser, né? Deus, ele tem uma sabedoria extrema, né, que a gente não consegue imaginar. Eu lembro do pastor dizendo na mensagem do domingo que Deus falava com Moisés através da sarça que estava ardendo, dizia: Moisés, o que você tem na sua mão? É uma vara. Joga ali no chão, né? Joga essa vara no chão. E Moisés assim fez e ela virou uma serpente, né? Nós não conseguimos imaginar, né, a grande sabedoria, o grande poder que Deus tem de atuar em situações que o ser humano não consegue raciocinar, né? A igreja de Corinto, ela surgiu através do ministério de Paulo. Paulo permaneceu naquela cidade por 1 ano e meio, né? E foi no meio da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, né? E Paulo, ele tem uma característica, né, bastante humilde. Ele foi escolhido pelo próprio Jesus para ser apóstolo, enviado por Jesus para ser apóstolo. Mas a igreja de Corinto, ele mostra como era o seu coração quando esteve naquela cidade, né? Então, primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versos 3 a 5, diz o seguinte, né, mostrando como era o caráter da pregação de Paulo, né? Ele diz o seguinte: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo, ele tinha um carinho muito especial pela igreja de Corinto, né? Sempre teve uma preocupação bastante grande por aquela igreja que ele fundou. E de tempos em tempos ele enviava os seus discípulos, né, principalmente Tito e Timóteo, para ter notícias daquela comunidade, né? Eu acredito que é exatamente isso que os pastores dedicados sentem pela igreja que estão pastoreando. Ele se preocupa com a situação de cada membro, né? Eu vejo isso toda vez que eu converso com o pastor Jorge. Mas na igreja de Corinto, né, depois que Paulo estava nas suas vizinhanças, caminhando, pregando o evangelho, falsos apóstolos surgiram naquela cidade e começaram a ter contato com os membros da igreja. E além disso, dentro da própria igreja, né, surgiram pessoas que acusavam Paulo de covardia, né? De que Paulo era muito ousado quando ele escrevia as suas cartas, mas que pessoalmente ele não era nada disso, né? Era muito valente quando escrevia, pessoalmente era um covarde, né? Um medroso, né? E os falsos apóstolos, eles faziam oposição ao ministério de Paulo, né? Faziam oposição à autoridade que Paulo tinha, né? E com isso eles estavam, esses falsos apóstolos, né? A Bíblia Nova, a tradução Nova Transformadora, diz que os super apóstolos, né? Eles tentavam
influenciar a igreja, fazendo ataques de uma maneira muito sutil, de maneira fraudulenta, né, enganadora ao ministério de Paulo, né? E uma das coisas que diziam era que nenhum apóstolo, né, Paulo se dizia apóstolo, mas esses falsos apóstolos diziam assim que nenhum apóstolo trabalharia com as próprias mãos para se sustentar, né? Paulo, ele era um construtor de tendas, né? Ele, nos dias de hoje, seria chamado talvez um construtor civil, né? Levantava prédios, né? Mas naquela época de Paulo, construir tendas era uma profissão muito bem paga, né? E Paulo, ele trabalhou, né, no início, né, quando chegou em Corinto, ele trabalhou, né, construindo tendas, consertando tendas, né? E devido às acusações que ele recebeu, né, desses falsos apóstolos, né, sobre o seu ministério, sobre o seu apostolado, ele diz uma coisa bastante interessante, que está em 2 Coríntios 11, nos versos 12 e 13, né? Eu continuarei fazendo o que eu faço, a fim de não dar oportunidades àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Fingindo-se de apóstolos, né? Na versão Almeida, né, na versão antiga, né, na atualizada, revista atualizada, diz assim, transformando-se em apóstolos de Cristo, né? A palavra grega que Paulo usa para fingindo ou transformando-se em apóstolos, Paulo usa uma palavra que tem um sentido de disfarçar, de fingir, né? De mascarar, de dissimular, né? Portanto, era uma apóstolo só na casca, na verniz, né? Na parte externa. E Paulo, ele desde que ele chegou pela primeira vez na igreja, em Corinto, ele, como já disse, ele consertava tendas, fabricava tendas, né? E para ter o próprio sustento. Ele não queria se tornar um peso para aquela igreja que estava começando, né? Ele não queria se tornar um peso para os novos convertidos, né? Mas os críticos são severos, né? Hoje em dia também é a mesma coisa. Quem critica, ele pega um pedacinho só de um fato, né? E gosta de malhar, né, as pauladas, né? Então, os críticos diziam que se Paulo fosse um verdadeiro apóstolo, ele não trabalharia com as próprias mãos, ele não ficava consertando tendas, ele não ficaria fabricando tendas, né? Mas Paulo, ele explica que ele tinha o direito de ser sustentado, mas ele não fez uso disso, né? Para que Paulo talvez soubesse que surgiriam falsos mestres, falsos apóstolos, e os falsos mestres poderiam aproveitar do que Paulo fazia, né? Mas Paulo, ele fala assim, olha, para não dar margem de outras pessoas pensarem coisas erradas a meu respeito, eu não fiz o uso, não usei o direito de receber sustento das pessoas da igreja, para que as pessoas não usassem o ministério como um meio de comércio, né? Eu não sei o que Paulo falaria se ele visse as nossas igrejas, principalmente no Brasil, nos dias de hoje, né? Que usam o Evangelho, usam a palavra de Deus para comercializar, né? Mas Paulo, ele é bastante categórico, ele é bastante firme naquilo que ele faz, ele fala as coisas com bastante convicção, né? Ele declara que ele fundou as suas próprias igrejas.
ele não ficou perturbando as igrejas que foram fundadas por outras pessoas, por outros apóstolos, né? Como esses super apóstolos faziam, né? E diante de tanta acusação, de tanta controvérsia que Paulo recebe, né, Paulo faz aquilo que ele não gostaria de fazer, né? E ele fala assim: bom, se esses falsos apóstolos têm coisas para se vangloriar, eu fiz isso, fiz aquilo, eu também posso fazer isso, né? Mas Paulo fala uma coisa muito interessante no 2 Coríntios capítulo 12, no primeiro verso: se necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor, né? Paulo frisa bem, ainda que não convém, né? Neste verso bíblico nós podemos notar que Paulo tem uma certa dose de reserva, né, de contar algo de uma experiência que ele guardou consigo por 14 anos, né? E Paulo ele escreve para a igreja de Corinto assim: olha, eu não estou falando segundo o Senhor, né, mas eu estou dizendo isso porque eu estou sendo constrangido, estou sendo coagido, estou sendo obrigado a fazer, né? E Paulo, de uma maneira bastante, ele narra coisas que sucederam na vida dele de uma forma bastante dramática, para não deixar margem para que as pessoas tenham não uma má impressão, mas não tenham um conceito errado, né, da vida dele, né? E Paulo, ele narra assim, ele desafia os seus críticos, né, a se compararem com ele, né? E ele diz assim: bom, eu sou hebreu, sou leal, né, faço parte do povo escolhido de Deus, e eu trabalhei muito mais do que todos os apóstolos juntos, né? Nós sabemos disso hoje, né? Sofri mais que todos eles, no mar e na terra também. Suportei prisões, suportei açoites. Vocês têm ideia de quantas vezes Paulo foi chicoteado? Naquela época, o castigo era 40 chibatadas. Menos um, porque a pessoa que estava dando as chibatadas, chicotadas, podiam errar na contagem e passar dos 40. Então, sempre parava no 39. Paulo recebeu 195 chibatadas. Eu fico imaginando que o corpo de Paulo estava cheio de cicatrizes. E Paulo diz assim: suportei apedrejamento, naufrágios, perigo de salteadores, perigo entre os patrícios, entre os meus próprios patrícios, entre os gentios. Suportei fome e sede. Fora tudo isso, eu tinha ainda preocupação com todas as igrejas que eu fundei, para servir a Cristo. E Paulo conta uma experiência de 14 anos atrás, uma experiência muito pessoal, que só está narrado nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele foi arrebatado até o paraíso, e lá ele viu coisas tão maravilhosas que não dá para ser expressas, não dá para ser contado em palavras. E coisas que nenhum homem seria permitido falar.
Tanto é que ele não fala pelas coisas. 2 Coríntios 12, 5, 7, diz o seguinte: eu teria razão de me orgulhar desta experiência, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são a minha única razão de orgulho. Não seria insensato, não seria louco, né, se contasse tudo isso, pois eu estaria dizendo a verdade. Não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir minha mensagem. E para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Deus conhece o perigo do orgulho que uma pessoa possa ter depois de ter uma experiência como essa que Paulo teve. Eu já encontrei e já ouvi pessoas se orgulharem das suas experiências espirituais, experiências que eles tiveram e que não chegam nem perto do que Paulo experimentou. E o apóstolo Paulo admite, ele reconhece que apesar da grandiosidade, da magnitude, né, da revelação, da visão que ele teve, ele ainda era um homem entre os homens, que poderia ser afetado pela arrogância. E o apóstolo Paulo ele define, né, o espinho na carne como sendo um mensageiro de Satanás para atormentar. Paulo sabe a origem do tormento dele. Por isso ele pede a Deus, em 3 ocasiões, para que o espinho, o tormento, fosse retirado dele. Eu costumava pensar, poxa, se Paulo, um homem tão firme na fé, um homem que andou tão próximo de Deus, ele orou 3 vezes, né, pedindo a graça de Deus, o favor de Deus. Quantas vezes eu teria que orar para que Deus atendesse a minha oração? Né? 30 vezes, 300 vezes, 3.000 vezes. Mas talvez 3 vezes que Paulo menciona, pode ser, ele continuou orando, suplicando a Deus para que tirasse aquele problema que causava tanto sofrimento. Né? Existem muitas especulações, né? Muitas especulações em torno desse espinho na carne. Né? Entretanto, a Bíblia não conta o que era. Né? Podemos imaginar, né, em Gálatas ele escreve que tinha a face dele deformou tanto, os olhos incharam tanto, né? Então, será que podia ser um problema oftalmológico, né? Uma doença dos olhos? Mas também a Bíblia não é clara nesse sentido. Então, tem gente que especula, né? E tem um monte de mensagens desse tipo, de espinho da Paulo. Né? Mas certamente Deus não permitiu que nós soubéssemos qual era o espinho. E para que, assim como Paulo, nós também pudéssemos aceitar que a graça de Deus é sempre suficiente no meio de qualquer dificuldade. Não importa que tipo de espinho nós tenhamos ou que venhamos a ter. Né? Mas, assim como Paulo, no seu momento de fragilidade, de dor, de sofrimento, né? Nós precisamos lembrar que nós dependemos de Deus. Eu tenho ouvido, né, pessoas também dizer assim, eu declaro que vai acontecer isso, eu declaro que Deus vai fazer isso, eu declaro que Deus já fez isso. Como se Deus fosse obrigado
a atender tudo aquilo que o homem pede. Mas Paulo, ele suplicou a Deus para remover o seu espinho. E a resposta de Deus foi, segundo Coríntios 12, 9 e 10, eu vou ler numa outra versão, diferente da que eu li no início, mas ele disse: minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, esse portanto eu acho interessante, né? É a conclusão que Paulo tem diante da resposta de Deus. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Eu acho interessante, né? Eu gosto de ler as cartas paulinas, né? Porque Paulo, ele pede algo para Deus e ele explica o porquê e para que ele quer aquilo. E eu pensei em... Assim, eu oro a Deus pedindo muita coisa, mas eu nunca falei a Deus... Quer dizer, nunca falei, agora eu faço isso, mas quando eu peço algo para Deus, eu tenho que dizer: Deus, eu quero isto por causa disto. E a finalidade é isto. E a gente só diz: Senhor Deus, cura a minha dor de cabeça, cura a minha dor no pé, cura a minha dor de cotovelo, mas não diz por que quer a cura. E não diz também para que quer a cura. Né? Então a gente tem muito que aprender com o que Paulo ele escreve nas suas cartas. Né? Mas a aceitação de Paulo, né, desse sofrimento imenso, né, eu não consigo imaginar uma coisa que Paulo estava sofrendo, mas a aceitação de Paulo, né, aceitar o sofrimento, não se trata de masoquismo, né? Tem pessoas que gostam de sofrer por ser masoquista, mas tem pessoas que aceitam o sofrimento como uma prática de autoflagelação, né? A gente ouve várias vezes, assim, em diversas partes do mundo, pessoas, eles chicoteiam a si mesmo ou cortam com lâminas como sinal de devoção a Deus. Mas Paulo não está fazendo isto. O que Paulo está demonstrando quando ele aceita o conselho de Deus é que Paulo, ele confia plenamente no Senhor, porque ele conhece quem é Jesus. Conhece quem é Jesus. E nós precisamos também compreender, perceber de que muitas vezes Deus responde às nossas orações com um não, como fez com Paulo. Nós encontramos inúmeras passagens bíblicas que dizem assim: orem, persistam, perseverem. Isso é verdade, precisamos fazer isso sempre, né? Até que Deus responda. Mas muitas vezes a gente não aceita Deus dizer não. Em João 15, verso 7, né, Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Olha só, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Então a gente pega esta passagem e diz: Senhor, é tua promessa, faz isso. Declaro que faça isso. Né? Mas muitas vezes as pessoas não têm uma compreensão exata do que a Bíblia nos ensina. Nós não podemos pegar um versículo e deixar todo o contexto de fora.
Muitas pessoas falam, pregam, que Deus dará tudo o que nós pedirmos. Nós precisamos lembrar que existem outras passagens que nos fazem recordar que as orações precisam ser de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa, né? O apóstolo João escreveu isso na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 14. Quando nós não recebemos o que pedimos, não significa necessariamente uma evidência da falta de fé. Pode ser simplesmente que Deus, em sua infinita sabedoria, decidiu que era melhor não atender aquele pedido. Precisamos ter a consciência disso. Mas, por outro lado, existe a doutrina popular, né? A doutrina popular de que os justos são sempre abençoados e protegidos do sofrimento nesta vida, né? Mas isso é falso, para não dizer absurda. O apóstolo Paulo, ele era muito dedicado, como todo cristão deve ser, e sofreu muito mais do que a maioria. Os pregadores da confissão positiva, né, ou da teologia da prosperidade, que declaram que o sofrimento prova a falta de fé, estão condenando alguns dos maiores homens de Deus que surgiram na história da humanidade, como Jó, como Moisés, Elias, o próprio Paulo, até Jesus, o Filho de Deus. Eu li num livro, eu acho que no Super Crentes, dizendo que Paulo, ele não tinha fé, porque se ele tivesse fé, ele teria insistido com Deus para que o espinho que ele tinha na sua carne fosse retirado, né? Por isso, não sei de onde as pessoas conseguem imaginar tamanha inverdade, né? Como não está escrito na Bíblia, dá margem para muitas invenções, né? E a gente tem muito disso em inúmeras igrejas. Nos dias de hoje, está muito em moda consultar um coach, um conselheiro, né? Se a gente entra na internet, a gente tem coach para tudo, né? Mas o que um coach diria para Paulo na situação que Paulo estava, né? Um coach que não tem uma perspectiva bíblica diria para Paulo, né, sobre esta enfermidade que afligia, esta situação trágica que Paulo estava enfrentando. E o coach diria assim: olha, Paulo, o poder que você precisa para vencer tudo isso está aí dentro de você. Olha, Paulo, o que você precisa é de uma atitude mental positiva para encarar esse problema. Tudo se resolve. Se o médico olhasse para Paulo, talvez dissesse o seguinte: olha, Paulo, eu vou prescrever para você um antidepressivo. O que um pastor pós-modernista, adepto da teologia da prosperidade ou da confissão positiva, diria para Paulo no meio daquele sofrimento que ele estava experimentando? Olha, irmão Paulo, se você realmente tem fé, você será libertado desse espinho na sua carne. Talvez esses conselhos fossem bons em outras ocasiões, né? Não na situação que Paulo estava vivendo. Mas vamos olhar para Paulo. O que Paulo está fazendo?
Ele pega o seu imenso problema, a sua dor, ele leva esse problema para o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso. E o Deus poderoso olha para Paulo, vê todo o sofrimento que ele está passando e tem algo muito diferente para dizer. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Existem duas formas de alívio para Paulo. Uma, ele mesmo apresenta, né? Remove o espinho. É o que nós fazemos muitas vezes. Senhor, cura a minha dor, resolve o meu problema. E a outra forma de aliviar a dor, o sofrimento, é ser fortalecido com poder pelo... Nossa, onde eu estava? Né? É ser fortalecido por Deus. É difícil a gente, no meio da dor, do sofrimento, não está errado pedir para Deus, Senhor, estou sofrendo, por favor, tira essa dor do meu corpo. Não é errado fazer isso. Mas precisamos estar atentos para este maravilhoso conselheiro, para esse Deus todo-poderoso que conhece exatamente a nossa estrutura, exatamente o que nós somos por dentro. Podemos orar e devemos orar, porque a Bíblia nos aconselha a fazer isso. Mas também nós temos que nos submeter, né, àquilo que Deus fala. Quando eu estava redigindo o texto da minha mensagem, lembrei de um slides onde mostrava vários cristãos andando por um lugar bastante amplo, cada um carregando a sua cruz. Algumas cruzes maiores do que os outros, mas todos eles tinham uma cruz. Aí, dentro daquele grupo, um cristão para e diz assim: Senhor, a minha cruz está muito pesada. Por favor, alivia o peso da minha cruz. E aí ele pega um serrote e corta uma ponta da haste maior da cruz. Ele carrega novamente a cruz e diz: Senhor, oh glória a Deus, agora sim, agora eu vou, né, onde o Senhor vai. E ele caminha mais um pouco. Mais um pouco ele diz assim: ó Deus, estou sentindo ainda que essa cruz está muito pesada. Por favor, alivia o peso dessa cruz. E ele pega, tira mais um pedaço da cruz. Ele diz: obrigado, Senhor, agora eu posso realmente seguir a Cristo. Mais para frente, todos os cristãos que estavam junto com ele depararam uma grande valeta. Não podia pular porque era muito grande, mas alguém teve uma ideia. Deita a cruz para alcançar a outra margem deste grande vale. Todos fizeram isso e passaram andando por cima da sua cruz. E aquele cristão que vivia reclamando que a cruz era muito pesada, chegou naquele mesmo vale. Mas a cruz dele era muito curta, não alcançava ao outro lado.
é preciso orar para que o espinho seja removido. Mas também a resposta de Deus talvez seja muito mais sábia do que a gente imagina. Ser fortalecido por dentro para suportar todo o tranco que a vida possa nos trazer. Deus decidiu mostrar o seu poder através da fraqueza de Paulo. E Paulo decide crer que a graça de Deus é suficiente. Paulo confia no conselho de Deus. Por isso Paulo pôde encontrar, no meio da sua peregrinação, do seu ministério, ele pôde encontrar forças no meio das fragilidades, das privações, perseguições, aflições e outras coisas mais. A lição que nós podemos guardar desse incidente na vida de Paulo é que nós não podemos receber a suficiência da graça de Deus enquanto não sentirmos ou não reconhecemos, não lamentarmos. Não lamentar no sentido de lamúrias, mas no sentido de derramar lágrimas quentes diante de Deus, confessando a nossa fraqueza, a nossa insuficiência, e nos entregarmos totalmente nas mãos de Deus. A minha graça é suficiente. Tenho certeza de que quando nós dependemos de Deus, a graça de Deus sempre é suficiente em nossas vidas. Nem pouco e nem muito, sempre é suficiente. A minha graça é suficiente significa que Deus nos ama. Pela graça, vocês são salvos por meio da fé. Não vem de nenhum mérito de vocês, de nenhuma obra de vocês. É uma dádiva de Deus. Né? Significa que Deus ama. Deus realmente nos ama. E que Deus está sempre disponível, sempre ao nosso alcance. Sempre temos a promessa do cuidado constante de Deus em nossas vidas. A minha graça é suficiente significa que se nós falharmos ou cometermos algum pecado diante do nosso Deus, nós poderemos voltar à presença de Deus pelo sangue que Cristo derramou naquela cruz, e nós poderemos encontrar perdão e suprimento para a nossa insuficiência. A minha graça é suficiente significa que Deus jamais falhará e sempre estenderá seu amor e seu favor para nós. Lembremos de que Jesus teve uma coroa de espinhos em sua cabeça. Portanto, Jesus sabe exatamente o que é um espinho na carne. E a coisa mais importante, Jesus se importa com cada um de nós. A minha graça é suficiente significa que a graça de Deus ela é suficiente, não em algum ponto lá no futuro, em alguma data que Deus determinou, não. A graça de Deus é suficiente no momento presente, agora. Por quê? Porque Jesus tem autoridade nos céus e na terra. Eu fico imaginando o que
O que é que sustentou a vida de Paulo no seu ministério? No meio de toda aquela turbulência, no meio de toda a dificuldade que ele teve que encarar. Aquela visão que ele teve. Sempre mantinha ele no caminho de Deus, porque vale a pena seguir a Jesus. Eu gosto de pensar que toda essa visão que Paulo teve, a revelação que ele teve, capacitou a dar para Deus tudo aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Aí fico pensando assim, será que estou fazendo, ou fiz, ou estou fazendo, tudo aquilo que Deus espera que eu faça? Eu gosto de pensar que através da vida deste servo de Deus tão consagrado, desse servo tão humilde, Deus nos dá ensinamentos preciosos de como deve ser o caráter dos cristãos, o meu caráter, o caráter da minha igreja onde eu estou presente. Bom, o que é que nós podemos aprender? Paulo, desde que ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco, desde que ele esteve na presença de Deus, aceitando o conselho de Deus, ouvindo o evangelho do próprio Jesus, Paulo viajou pelo mundo conhecido daquela época, pregando o evangelho. E no meio das perseguições, das prisões, naufrágios e outras dificuldades, ele foi fiel ao chamado de Deus. Ninguém pode suportar todas essas adversidades que Paulo sofreu, a não ser por amor a Cristo. E a grande pergunta que fica para nós é assim: o que nós fazemos para Jesus? Até onde a gente está disposto a nos sacrificar, a nos consagrar por amor a Cristo? Eu já vi muita gente desistir da vida cristã por muito menos do que isso. Paulo, ele pregou para reis e pregou também para escravos. Fundou igrejas, treinou líderes para cuidar dessas igrejas. E quando nós folheamos as cartas de Paulo, nós lemos sobre as suas realizações, o que ele fez na sua vida ou da sua vida. Talvez a gente pensasse, Paulo foi um homem muito forte. Sim, Paulo foi um homem muito forte, porque ele reconheceu suas fraquezas e suas limitações. Paulo olhou não para si próprio, porque quando a gente olha dentro de nós, nós vamos perceber o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos limitados. Por isso Paulo, ele olha para Jesus, que concede sua poderosa graça. Por que eu sei disso? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9 e 10. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes,
trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Se nós quisermos viver vidas com tamanho poder, nós precisamos também entender e admitir a nossa fraqueza e olhar somente para Deus, para obtermos graça suficiente que nos fortaleça para completarmos a missão que o Senhor nos confia. Que nós possamos nos colocar humildemente na presença de nosso Deus e dependemos do agir de Deus, do mover de Deus em nossas vidas. Ou deveríamos orar para que Deus nos faça suficientemente fracos, para que nós possamos ser pessoas como Paulo, que depende de Deus, para podermos ver então o mover, o agir da mão de nosso Deus. E vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu és grandioso em tudo aquilo que o Senhor faz. Ó Deus, tantas vezes nós imaginamos que somos capazes de alguma coisa, mas na verdade, Senhor Deus, nós não passamos de vasos de barro. Assim a Tua palavra nos ensina. Somos um vaso pequeno, imperfeito, para que o poder seja somente do Senhor. Ó Deus eterno, que nós possamos nos colocar humildemente aos Teus pés e sermos renovados, transformados e revestidos da Tua graça e do Teu poder para podermos trabalhar na Tua obra, ó Deus. Usa de misericórdia e graça em nossas vidas e guia-nos, Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.